Contabilidade. Meu nome é Franciele Soares dos Santos, sou professora de Administração de Empresa, graduada em Administração e pós-graduada em Psicologia Organizacional e do Trabalho. Vamos aprender? Vem comigo! Conceitos de contabilidade. A contabilidade é uma ciência social que, através da realização de serviços técnicos, controla, organiza, estuda e avalia o patrimônio de uma organização. Vejamos bem, neste conceito eu quero mostrar para vocês que a contabilidade é o estudo do patrimônio da organização. Então, a contabilidade vai entender as variações e as mudanças que estão acontecendo dentro do patrimônio de uma empresa. Por isso, a contabilidade é considerada uma ciência social e não uma ciência exata, onde só tem cálculos matemáticos. Então, a contabilidade é uma ciência onde vai estudar o patrimônio de uma empresa. Vejamos bem ainda. Para o professor Hilário Franco, ele diz o seguinte: é a ciência que estuda e pratica, controla e interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades mediante registro, a demonstração positiva, a revelação desses fatos com o fim de oferecer informações sobre a composição do patrimônio, suas variações e os resultados econômicos decorrentes da gestão da riqueza econômica. Conceitos da contabilidade, parte 2. Vamos entender. Todas as empresas nascem com uma finalidade. A grande maioria das empresas visa resultados financeiros. Outras buscam resultados sociais. Outras buscam expansão. Mas, no final, todas buscam atingir os objetivos traçados. Então, dentro da administração de empresa, existem vários tipos de empresa. Por exemplo, o terceiro setor. O terceiro setor, o resultado é social. Mas, para que esse resultado social aconteça, existe uma contabilidade que controla o patrimônio, que vai controlar as variações e vai tomar as suas decisões. Então, a parte financeira realmente é importante. Você pode procurar expansão também. Isso é válido, ok. Mas a gente precisa entender que a contabilidade é indispensável para que a empresa realize negócios. Por exemplo, com órgãos governamentais, por meio de contrato e licitações, com bancos ou com fornecedores. Além desta necessidade convencional, observa-se a expansão do mercado de ações no Brasil. Nesse aspecto, a contabilidade apresenta um grande pilar, a veracidade de informação e, consequentemente, a credibilidade da companhia perante os seus investidores. Então, quando for uma parceria, eles vão querer observar a minha contabilidade, se realmente eu posso fechar essa parceria, um investimento, se eu tenho meios para pagar uma dívida. Então, a contabilidade é uma amostra, é um jeito de você comprovar a situação da sua empresa. Usuários da contabilidade. Os usuários são as pessoas que são interessadas nos relatórios, no balanço patrimonial, em tudo que a contabilidade faz. Geralmente, os usuários são classificados como internos e externos. Internos são as pessoas internas às entidades, ou seja, as pessoas que fazem parte da empresa, como é o caso do gerente e do diretor. Os usuários internos usam a contabilidade para ajudar no processo de tomada de decisão. Entre as diferentes situações em que é possível utilizar a contabilidade, citamos a situação na qual o administrador está estudando a viabilidade de uma filial. Por meio da mensuração do resultado pela contabilidade,
será possível determinar o fechamento ou não desta filial. Vejamos bem, eu dei um exemplo dentro do texto para vocês, qual é o sentido da contabilidade interna, e eu quero que vocês entendam que os usuários internos usam a contabilidade para ajudar no processo de tomada de decisão. Então, a contabilidade, ela é importante, é um estudo no qual o administrador, o gerente, o diretor, ele vai compreender a situação da empresa e tomar as suas decisões. Então, a contabilidade, a análise interna, é realizada dentro da empresa, pelos empregados, pelos diretores, pelos administradores e auxilia na tomada de decisões. Então, é importante porque você precisa coletar dados e mostrar para essas pessoas qual é a situação do patrimônio da empresa. Agora, os usuários externos são pessoas que utilizam as informações contábeis para processos decisórios. Exemplo, para um financiamento, para um investimento, aonde você precisa mostrar que você pode sim fechar um financiamento, que você é uma empresa boa para investimento, que você possui um patrimônio bom, que você possui um patrimônio positivo. Dentro os usuários da contabilidade, nós temos os sócios, os administradores, os fornecedores, os clientes, os empregados, os bancos, os concorrentes, o governo. Então, existem várias pessoas que estão aí querendo entender a evolução do patrimônio da sua empresa. Pode surgir um investidor para a sua empresa, mas se a sua empresa está em estado negativo, fica difícil esse investimento. Então, dentro da contabilidade, existem várias pessoas interessadas e esse interesse precisa que o administrador, o diretor, controle a sua contabilidade, o seu patrimônio e faça tudo certinho. A contabilidade é uma evolução. Todos os dias você precisa acompanhar o patrimônio que está dentro da sua empresa. Conceito de patrimônio. Agora vocês já vão começar entendendo o que é patrimônio. Patrimônio. A princípio, quando se fala em patrimônio, pensamos ser tudo o que a pessoa tem, ou seja, nas posses. Porém, com a evolução das relações comerciais, juntou-se ao patrimônio também os direitos e as obrigações das pessoas. Assim, o patrimônio é o conjunto dos bens, direitos e as obrigações. Vou repetir: o patrimônio é o conjunto dos bens, direitos e as obrigações. Bens. Os bens fazem parte do patrimônio da empresa. Logo, os bens são elementos que podem ser avaliados monetariamente, ou seja, os bens são classificados em valores. Então, um carro custa 20 mil reais, então ele é avaliado monetariamente e podem ser destinados para uso, troca ou para venda. Eu posso usar, eu posso trocar um bem com outra empresa ou eu posso vender um bem, que é o caso do carro de uma empresa. Por exemplo, os bens possuem utilidade, pois são eles que satisfazem as necessidades de seus proprietários. Na sequência, algumas classificações de bens importantes dentro da contabilidade. 1. Bens permanentes. São bens que possuem vida longa e que são adquiridos para serem utilizados na empresa, ou seja, não são destinados à venda. Exemplo, veículos, máquinas, ferramentas. 2. Bens de consumo. São adquiridos para utilização dentro da empresa, que serão consumidos a curto prazo, geralmente dentro do próprio exercício em que foram adquiridos. Exemplo, material de expediente e material de limpeza.
Bens, parte 2. Bens móveis são bens suscetíveis de remoção, sem dano em seu estado físico e de utilização. Exemplo: veículos, animais, máquinas, móveis e equipamentos. Bem imóveis, bens que não podem ser deslocados de seu lugar de origem. Exemplo: casa, terreno, edifícios e etc. Bem corpóreos, tangíveis, são bens que constituem corpo físico, ou seja, possuem matéria e podem ser tocados. Exemplo: carros, máquinas, mercadorias, enfim, a grande maioria dos bens. Bens incorpóreos, intangíveis, são os bens que não constituem matéria, ou seja, não podem ser tocados. Mesmo assim, esses bens são passíveis de avaliação econômica e devem ser registrados na contabilidade por seu valor de mercado. Exemplo: nome comercial, fundo de comércio, marca, patente, licença de uso de direitos autorais, licença de uso de marca, entre outros. Agora, nós vamos conhecer os direitos de uma empresa. Direitos são os elementos que representam os bens que estão em poder de terceiros. Geralmente, aparecem acompanhados da expressão a receber, a compensar, a recuperar, a acreditar, ou outra similar indicando a promessa de recebimento. Direito, então, para a contabilidade é quando alguém deve alguma coisa para você. Então, você fez uma venda, o cliente não pagou à vista, ele vai pagar, então fica como uma dívida a receber. Significa que você tem uma duplicatas a receber, que alguém ainda deve, que você ainda vai receber esse dinheiro e que consequentemente vai aumentar os bens da sua empresa, ok? Então, os direitos é algo que eu não tenho no momento, mas que é meu direito receber. Parte final do conceito da contabilidade e patrimônio. Obrigações. É a responsabilidade de pagamentos por bens adquiridos ou despesas realizadas. São bens de propriedade de terceiros que estão em poder da empresa, ou são dívidas contraídas em virtude de despesas. Quando se compra um bem ou se contrata um serviço, tanto quanto o outro devem ser pagos. Portanto, temos aqui uma obrigação, uma dívida, que poderá ser paga imediatamente ou a prazo. As obrigações representam as dívidas com o terceiro, ou seja, com as pessoas de fora da empresa. Geralmente, aparecem acompanhada da expressão a pagar, a recolher, passivos, a liquidar ou outra similar. Exemplos: salários a pagar, impostos a recolher, fornecedor, entre muitas outras.